Estamos ao vivo, boa noite a todos que estão aqui mais uma vez acompanhando o nosso projeto Pelas Janelas, com mais uma live em que a gente vai conversar com alguns autores dos nossos artigos, né? Enquanto o pessoal vai chegando, só relembrando a todos que o projeto Pelas Janelas, né, é um projeto amplo aí para discussões contemporâneas a respeito de temas relacionados à pandemia, mas a partir da pandemia a gente tem discutido diversas questões sobre sociedade, política, mídia, saúde, psicanálise, afetos. Então, o nosso propósito é mesmo fazer alguns diálogos reflexivos. E hoje eu estou como mediador dessa conversa muito especial, de 3 convidados, 3 autores aí de artigos do nosso livro, e vou chamá-los aqui para participar conosco, podendo trazer aí as suas contribuições, as suas reflexões sobre esse tema tão amplo e ao mesmo tempo tão atual da pandemia. Eu vou começar chamando o idealizador do projeto Pelas Janelas, aquele que inaugurou aí a ideia de nós fazermos esse livro com as reflexões de cada um, aí trazendo sua contribuição das diferentes áreas do conhecimento, que é o Leonardo Souza. Como todos já devem conhecer, né, o Leonardo Souza é natural de Conchas, formado em letras pela Unicamp, possui também especialização em gestão escolar, também é formado em pedagogia, e atualmente ele trabalha no grupo Etapa Educacional, aqui em São Paulo. Convido então o Leonardo, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Rafa. O Léo hoje está como autor, né? Normalmente ele está ajudando a mediar, vamos ver se eu consigo fazer a mediação sem você, Léo. Consegue. O pessoal costuma ver sempre nós dois juntos, né? Mas hoje eu estou aqui para falar do meu artigo, então a mediação é toda do Rafa hoje. Hoje o Léo vai comentar as reflexões que ele fez aí no livro, né? E eu vou ficar nas perguntas. Também temos como convidado o Jersey Ferreira, que ele sempre faz questão de falar que ele é casado e pai da pequena Alicia, né? É o primeiro ponto da biografia dele. O Jersey é jornalista formado pela Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora, e ele é especialista em comunicação estratégica com ênfase em mídias sociais pela Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto INFNET. Atualmente ele trabalha como assessor de imprensa na área política e colabora como repórter do coletivo de jornalistas negros Notícia Preta. Ele reside em Niterói, no Rio de Janeiro, e também a coordenação da Comissão de Comunicação da RCC Brasil, é um movimento que ele participa desde 2004. Bem-vindo, Jersey. Olá, muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. E é isso, né? Eu tenho que falar muito agora ou deixo para depois? Como é que eu faço? Depois, que a gente vai ter daqui a pouco as perguntinhas para vocês comentarem os artigos de vocês. Maravilha, só é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Bem-vindo, Jersey. E, finalmente, o Ediógenes Camargo, é o nosso terceiro convidado da noite. Ele também é natural de Conchas, onde ele mora atualmente, licenciado em Filosofia, pós-graduado em Neuropsicopedagogia e com mestrado aí em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, é o nosso filósofo. Ele atua como professor de Filosofia na rede pública e no ensino privado. Um prazer também recebê-lo. Bem-vindo, Ediógenes. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está nos ouvindo, quem está participando. Muito feliz e satisfeito de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Pessoal, para a gente começar, assim, antes da gente começar a falar do tema da nossa discussão, eu queria que a gente mostrasse
brevemente para o pessoal essa belezinha que acabou de chegar para todos nós, né? Esses dias aí chegou para nós a versão impressa do nosso livro. Que alegria! O e-book é legal, interessante, mas a versão impressa dá um gostinho, um saborzinho especial, né? Então, vamos mostrar, gente? Vamos lá. Opa! Aê! Olha lá! Que alegria! Em mãos. É aquela hora Você já pode adquirir o seu também. É muito bonito, muito interessante, e ele já está disponível para compra. Depois a gente explica isso direitinho para vocês no final do vídeo, né? Mas é uma grande alegria ter isso em mãos, ainda mais eu que fiz a arte da capa, né? A primeira arte que eu faço que está sendo publicada em algum lugar, né? Então ficou linda, Rafa, parabéns, cara. Obrigado. É uma grande alegria, então a gente fica muito contente, quer mostrar, e quer pôr foto, e quer, né? O tempo todo eu estou fazendo uma foto com os livros. Quem tiver a oportunidade aí de adquirir é muito, muito gostoso de ter. Temos aqui algumas pessoas que estão mandando boa noite para todos, bem-vindos. Quero mandar um beijo especial para o meu sobrinho que mandou aqui. Oi, tio Rafa, Benjaminzinho de 3 aninhos. A única menção que eu vou fazer, porque merece, né? Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar conversando um pouco. Pensei em começar essa conversa com cada um de vocês apresentando um pouco da ideia que vocês tiveram ao escrever o artigo de vocês, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco qual foi a reflexão que cada um de vocês quis propor no seu artigo a respeito dos tempos de pandemia. A gente teve, a princípio, uma encomenda, não é bem uma encomenda, mas uma sugestão, né, do Léo sobre temas que a gente podia tratar, né, cada um no seu texto, e aí depois a gente foi criando, né, então eu queria que cada um comentasse um pouco de qual reflexão é a mais central aí para o seu artigo, o que você quis colocar no seu texto. E aí a sequência eu não sei, vocês podem escolher. Quem fala primeiro? Pode ser o Léo, né? Nosso idealizador, nosso grão-mestre. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Aqueles que estão nos acompanhando. Como o Rafa já disse, hoje eu estou aqui participando, não como mediador, mas como autor, né, de um dos artigos que compõe o livro também. E o meu artigo, né, hoje nós estamos falando aí de filosofia, política e sociedade, e o meu artigo toca diretamente aí nas questões políticas, porque eu diria assim que a temática central do meu artigo, na verdade, é a figura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas por que falar dele, na verdade, né? Primeiro porque nós já vínhamos aí com algumas questões, algumas crises políticas, e a pandemia, de alguma forma, agrava isso, né? Deixa isso mais evidente. Então, assim, foi muito... Quando eu escrevi o artigo, na verdade, né, eu gosto de dizer isso, a gente estava ainda no começo disso tudo, Moro ainda não tinha saído do ministério, Mandetta ainda era ministro da Saúde, então, assim, a gente estava num cenário que depois do artigo se agravou. Ficou pior. Muito mais. Né? Então, assim, naquele momento, né, o que me motivou a escrever sobre esse tema era uma indignação com as primeiras, eu diria, as primeiras atitudes do presidente em relação à pandemia, né? Se fosse escrever o artigo hoje, dava o livro inteiro, né? Porque aí tinha conteúdo de sobra para falar, e assim, de indignação em cima de indignação, de absurdo em cima de absurdo, né? Naquela época não tinha, e daí, socoveiro, todo mundo morre mesmo, quer dizer, nada disso ainda tinha acontecido. Naquele momento, havia acontecido o primeiro pronunciamento do presidente em rede nacional, né, que foi, acho que no dia 24 de março, se eu não me engano,
aquele pronunciamento onde ele diz, né, que por que fechar a escola se só o grupo de risco é que tinha problema, né, com a pandemia. Aí fala do porte de atleta, que no caso dele, né, com o porte de atleta nada aconteceria. Então, assim, essas afirmações, naquela ocasião, já me deixaram um tanto quanto preocupado, né? Assim, aí falando, né, já dos medicamentos, das soluções que ele tinha, e que só ele tinha e ninguém mais. Mas, enfim, aquelas afirmações me deixaram um pouco indignados, inquietos, né? E então a reflexão se trata um pouco disso, né? De mostrar a falta de um líder, o quanto faz falta, num momento como esse que nós estamos vivendo, um líder que realmente tenha, né, coerência, tenha pulso, saiba o que está fazendo para conduzir a nação num caminho positivo, num caminho que realmente ajudasse a resolver o problema e não a se agravar, chegando hoje, por exemplo, a quase 100 mil, né, 90 mil, quase 100 mil mortos de uma pandemia que foi tratada o tempo inteiro como gripezinha, como algo banal, que não tinha grande repercussão e grande problema. Então, o artigo trata um pouco disso, e aí, a partir desse viés, né, da postura dele, do modo como ele se porta diante da pandemia, lá no início dela, tratando um pouco de que, na verdade, isso não deveria nos causar espanto, porque a figura dele já nos mostra, ao longo da trajetória, que ele não é uma pessoa realmente preocupada com o bem comum, interessada em apaziguar conflitos, em apontar caminhos e soluções, né? Pelo contrário, a trajetória dele vai mostrando uma série de interesses pessoais, ideológicos, enfim, que estão muito mais voltados para ele e para o grupo de seguidores dele do que para a sociedade e para o país como um todo. Então, é um pouco isso que o artigo trata, né? A gente vai fazendo aí, recapitulando um pouco, alguns episódios, assim, bastante emblemáticos da trajetória política dele, né? Até para despertar um pouco, refrescar um pouco a nossa memória e pensar, assim, quem votou nele, né? Eu vou dizer... mas eu não votei, mas enfim, para dizer assim, a quem votou, dizer eu votei nisso aí, né? Como foi possível votar diante de tantos, enfim. Então, é um pouco desse propósito do artigo, né? Nos ajudar a refletir por que nós chegamos nesse ponto. Sim. E o quanto que as nossas escolhas, especialmente quando se tratam aí das eleições e dos governantes, elas refletem diretamente na nossa vida. Né? Porque aí o fato de nós não termos um bom líder, um bom presidente, tem feito com que a gente sofra mais do que seria necessário por conta do desgoverno, do desmando, do descaso com as medidas necessárias também em relação à pandemia. Né? Então, acho que é um pouco esse o caminho que o artigo traça aí. O seu artigo, Léo, ele é bastante centrado na figura do presidente, mas ele tem uma reflexão de fundo, que eu acho muito interessante para todos nós pensarmos, que é a importância da liderança, né? A importância de uma resposta coordenada numa situação de crise, como isso faz falta, né? Como isso faz falta no nosso país, e como às vezes a pessoa que diz assim, eu acho que não tinha mais que ter político nenhum, sabe, às vezes a gente cai nessas, né, porque é um desânimo tão grande com a política da população em geral, que tem essas falas, né, são todos horríveis, é tudo farinha do mesmo saco, né, tem sempre esse tipo de comentário. E aí talvez o seu artigo mostre um pouco por aí que, bom, mais ou menos, né, porque num momento como esse a gente vê como faz falta uma liderança que trate com um mínimo de seriedade a ameaça sanitária, né? Então, acho que isso ficou bem claro no seu texto e também no que nós estamos vivendo, né?
Teve uma frase, desculpa interromper, gente, interrompendo. Não. Teve uma frase que o Léo falou na última live que vocês fizeram, que me chamou muita atenção, e eu andei até partilhando com algumas pessoas, que é a seguinte: quem usou máscara não foi o Bolsonaro, fomos nós que nos cegamos para a realidade, né? É um pouco isso que o Léo coloca ali no texto dele. E eu acho que aí, você que é psicanalista, aí, que fala da consciência coletiva, né, ou do inconsciente coletivo, né? Como que, enquanto nação, a gente fez um processo de auto-cegueira, de não querer ver a realidade, entendeu? Então, eu gostei muito dessa reflexão que o Léo trouxe no artigo. Eu acho que isso é realmente, você fez uma boa lembrança, né? São tantos detalhes no artigo, mas isso é bem central, porque inclusive é o título do artigo, né? Quando eu ponho isso no título, que é justamente: ele nunca usou máscaras e continua a não usá-las. Eu né? achei maravilhoso. Da onde surgiu essa inspiração que você teve? Incrível. Eu acho que não me engano, essa ideia, né? E depois coincidiu com o uso de máscara de todo mundo. Não sei se já estavam usando máscara. Sim. Não estava. Acho que não era. Não sei se era obrigatório já ainda. Ou acho que estava começando essa questão das máscaras, né? Mas a ideia era essa, né? Para dizer que, quer dizer, ele ainda não tinha se apresentado aí em público tantas vezes sem máscara, né? Não tinha acontecido nada disso. Mas a ideia já era mostrar um pouco isso. Na verdade, quem colocou máscara no Bolsonaro foram as pessoas que votaram nele, né? No sentido de dizer, não é bem isso, olha, ele não é tão absurdo assim. E aí as pessoas foram criando máscaras para amenizar algo, né, para elas mesmas, na verdade. Né? Porque aí, se você pega a trajetória, e no artigo não dava espaço, né, para fazer essa retomada toda, mas brevemente eu cito um pouco da situação que ele viveu lá no Exército, lá no quartel, né, sendo inclusive expulso, sofrendo processo interno, né? Então, para dizer, quer dizer, ele já não tinha limites lá, ele já achava que ele era o dono da verdade lá, que ele podia ir além e fazer do jeito que ele quisesse, que ele bem entendesse, quer dizer, isso de alguma forma continua muito presente na trajetória dele depois, né? E agora, como presidente, muito mais, porque aí eu não uso máscara, eu tomo remédio, quer dizer, ele determina as coisas para além daquilo que são as orientações oficiais e científicas. Então, assim, é bem essa figura do líder autoritário, ou eu até tiraria a palavra líder, né, do autoritário mesmo, do fascista, só. Porque é isso, né? É a pessoa que acha que pode tudo. Sim. Uma figura bastante interessante que eu me lembrei agora, que eu também trato no artigo, associando a ele, é um pouco dessa ideia da criança que não tem limites, né? Da criança mimada, no sentido de que, quer dizer, ele não foi, ao longo da trajetória política dele, ele foi fazendo muitos absurdos, foi declarando muito, falando muita coisa, e nada foi acontecendo, né? Então, aí eu retomo um pouco dessas frases emblemáticas que foram exploradas na campanha. Quer dizer, ele oferece o voto dele do impeachment para o maior torturador da história, e fica tudo bonito, o povo aplaude. Então, assim, afirmações racistas, homofóbicas, uma série de coisas que tá tudo bem, né? Não aconteceu nada, não sofreu nenhuma sanção, então eu posso continuar e cada vez pior, né? E aí a gente vê o extremo disso com a chegada dele na presidência, né? Sim. Eu acho que talvez dê um gancho legal para o Jersey falar um pouquinho do seu artigo, Jersey, porque no seu artigo você menciona a coisa das fake news e da política da pós-verdade. A filha preferida, né? Ótimo, Rafa, muito obrigado. Bom, primeiramente, gente, mais uma vez, boa noite a todos e todas, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, Léo, obrigado pelo convite, né? De estar com vocês nesse timaço de autores, né? De pessoas feras.
Obrigado, Rafa, né, por ser um dos organizadores aí também. Enfim, realmente o meu tema tem muito a ver, e eu estava aqui me coçando para falar algumas coisas, porque ninguém chega, pelo menos numa democracia, né, a ocupar um cargo de presidente da República se não for através de eleições, né? E aí a gente precisa se perguntar, e essas eleições, né? Como foram feitas? Como têm sido feitas, né? Eu tenho aqui, depois eu preciso fazer uma live sobre isso, eu vou fazer ainda uma live sobre isso. Eu tenho aqui umas 10 ou 15 capas da Veja, isto é, na época do governo Dilma e Lula, né? E que eles desciam-lhe o sarrafo no PT, na Dilma, no Lula e tal. E aí eu me recordo, né, desses nossos amigos que ficam nas redes sociais esbravejando contra a imprensa, que é a imprensa comunista, que é a imprensa socialista, marxista, né? Só quer derrotar a direita. Então eu fico pensando, olhando aquelas capas, mas são capas medonhas. Tem uma capa que eu guardo com muito carinho, que é a Dilma, a Dilma é a cabeça de um dragão. Então, olha o nível. Não sei se vocês viram isso. É uma boa análise semiótica, né? Exatamente. E tem uma outra capa também que é Dilma falando sobre a campanha montada na mentira, né? E ali eles falavam de todo o processo do João Santana, que era o marqueteiro do PT, que depois foi preso com a esposa, né? Passado tudo isso, a gente começa um outro fenômeno, né? Agora um fenômeno de mentira, só que à direita, né? Então a gente teve, sim, um monte de maquiagens e de mentiras e de ilusões numa campanha da esquerda, e agora a gente teve esse mesmo processo na direita, né? O meu artigo ele não trata, né, somente da questão eleitoral política, ele fala um pouquinho sobre isso, mas o objetivo mesmo é a gente fazer uma análise mais ampliada sobre a questão da comunicação nesse momento da pandemia e no que virá depois, né? Então, eu retomo muito a ideia de que nós somos comunicação, né, como seres humanos, como pessoas, né, como pessoas em sociedade, seres em interação, e que não há como nós passarmos por um momento como esse, né, vivemos um momento como esse, sem que de alguma forma a comunicação esteja entranhada, impermeada nisso, né? E ainda mais nesses tempos que nós vivemos, né? Tempos de uma profunda revolução, né, digital. Nós estamos no que a gente chama de cultura midiática, né? Estamos imersos, vivendo nessa cultura midiática. Então, obviamente, tudo que a gente vive, qualquer processo que a gente viva, passa pela questão da comunicação, né? Então, essa é a ideia central do artigo, né? Fazer uma análise da vivência, né, nossa enquanto seres humanos, né, na sociedade e nessa ótica de comunicação. E também eu falo um pouquinho sobre a questão, então, das fake news e da pós-verdade, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem essa luta contra a fake news desde ali do início de 2010, então, portanto, está fazendo uma década agora que a gente luta contra... Na verdade, fake news sempre existiu, né, gente? Sim. A gente diz que a primeira fake news do mundo foi a serpente, né, oferecendo a Eva ali o fruto proibido, né? Então, foi a primeira fake news da história, a gente diz. Em toda a história da humanidade, sempre a gente teve que lidar, midiaticamente falando, com mentiras, né? Só que agora muito mais, porque a propagação, a forma dessas mentiras serem propagadas, se dá de uma forma muito maior, né? Então essa mentira ela é compartilhada muito mais vezes, por muito mais pessoas, de forma muito mais grave, por todo mundo, né? Então, como estamos passando por um momento de pandemia, né? E ainda tendo que administrar essa questão das fake news, né? E aí a gente entende o papel crucial, essencial da imprensa numa democracia, né?
Uma pesquisa feita pela Datafolha, né, ali logo no início da pandemia, constatou que 84% das pessoas que se informaram sobre a pandemia, né, se informaram através da televisão, né? Não se informaram através do zap da tia Neide, como eu costumo dizer, né? Então, onde a pessoa vai buscar, graças a Deus, né, as informações mais seguras para que elas possam, né, se informar e repassar adiante, sim através da imprensa tradicional. Então, que bom que a gente teve isso nesse momento de pandemia. A gente sabe que ainda tem muita mentira, muita notícia falsa circulando, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, mas que bom que a nossa sociedade, que bom que o Brasil, né, aí essa pesquisa tem um recorte muito nacional, ela é feita no Brasil, que bom que o Brasil, né, as pessoas escolheram se informar corretamente através dos órgãos oficiais de imprensa. Então, é um pouco disso que eu falo, né, no meu artigo. Aí no que toca também a questão do Bolsonaro, que o Léo estava falando, eu falo um pouquinho ali também sobre pós-verdade, né, que é um conceito muito interessante, que surge ali em meados de 2016, quando você tem ali um processo, né, o início de um processo que é uma novela que ainda, né, não teve desfecho total ainda, que foi o Brexit, né, que é ali o desmembramento da União Europeia, né, ou melhor, a saída da Inglaterra, do Reino Unido da União Europeia, e uma série de coisas que foram veiculadas, né, para os ingleses, né, como se fossem verdade, mas que na verdade era mentira, né? Como se, por exemplo, que os imigrantes iriam tomar, porque, por exemplo, uma das questões que se falavam muito naquele momento era que a integração da Turquia à União Europeia, né? Então, a extrema-direita utilizou isso, né, fez uma forte campanha pelo Brexit, em prol do Brexit, para que a União Europeia, para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, dizendo, né, essas mentiras de que os imigrantes da Turquia, o pessoal ali do Oriente Médio ia passar pela Turquia e que ia entrar na União Europeia, que ia entrar na Inglaterra, ou seja, ia tirar o emprego das pessoas, né, ia entrar violência no país, ia ter escassez de alimentos. Então, uma série de mentiras que foram sendo veiculadas, e ali em 2016 o Oxford Dictionary, né, cunhou então esse termo pós-verdade. E ficou muito em evidência também com a eleição do Trump, né, lá nos Estados Unidos, que foi uma eleição, uma campanha montada na mentira, né? Para vocês terem uma ideia, o Trump, fizeram uma pesquisa, né, que a cada 5 tweets que ele colocava, né, 3 era mentira. Então, assim, é uma coisa muito surreal, é uma coisa muito louca. E a gente viu aqui no Brasil também com o Bolsonaro, né, essa questão da mentira, essa questão da pós-verdade. O que seria a pós-verdade? É o esvaziamento total da objetividade acerca de um fato histórico, né, ou de uma história. Então, por exemplo, eu lembro de um fato que me marcou muito, porque eu tenho em mim essa militância contra o racismo, né, do jornalismo antirracista, e o Bolsonaro ali disse, eu não lembro, acho que foi no Roda Viva, não sei se ele foi ao Roda Viva, não lembro aonde ele disse. Ele foi, né? Ele foi no Roda Viva. E ele chegou a dizer que a questão dos negros, né, da escravidão, ele reduziu a questão da escravidão como se os negros tivessem escravizado os próprios negros, né? Quando a gente sabe que a escravidão é um processo, né, que a Europa inicia por se achar superior aos países africanos, né? E ali, claro, eles instrumentalizaram os negros que viviam naqueles países, né, e usaram aqueles negros para escravizar os negros. Mas não foram os negros que escravizaram os negros, não, foram os brancos que escravizaram os negros. Então você conta ali uma história que não tem verdade, né, que não tem objetividade nenhuma, e fala aquilo como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, e não é. A palavra, desculpa cortar, mas eu não aguento. A palavra que está faltando aí, na minha opinião, está na ponta da sua língua, a palavra narrativa. Perfeito. Né? Tudo vira uma grande narrativa, não é? Mas não tem uma objetividade, né? Então, é a narrativa do negro, é a narrativa do índio, a narrativa da mulher, é um monte de narrativa que você não consegue ter uma linha para andar seguro, né?
que é uma característica da pós-modernidade e da pós-verdade. Perfeito. E aí, uma coisa que eu queria só acrescentar, né, que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto, né? Você disse aí em relação à escravidão, e é o mesmo processo, por exemplo, que ele faz com a ditadura, né? Ao mostrar, ao recontar, enfim, fazer todo um esforço para dizer, não, a ditadura não é um golpe, não foi algo mal, foi algo necessário, porque senão o comunismo, enfim, aí entra sempre na mesma lógica, né, que eles querem passar. E que não é diferente, por exemplo, de afirmações, como a gente ouviu algumas vezes também por ele, pelos ministros e tudo mais, de que o nazismo é de esquerda, por exemplo, né? Essa ideia que ele quer passar o tempo todo. Esse exemplo, né, Jair? Eu menciono algo que Isso, foi desmentido. Que está no seu artigo, né? Pelos próprios alemães. É a questão da cloroquina, é a questão da pandemia. Você vai percebendo, se você for atento, que é a mesma lógica, né? Sim. É uma lógica de governar. É uma forma de governar. É sempre assim, né? Eu tô ouvindo muito assiduamente agora, eu amo podcasts, né? Não sei se vocês têm essa cultura de ouvir podcast. Eu vou dar uma dica boa para vocês de podcast, que se chama Ditadores. É um podcast original no Spotify. É muito legal. E eles vão contando ali a história de vários ditadores ao longo da história, né? Na África, o próprio Hitler, o próprio Mussolini, né? Outros lá na história antiga, em Roma e tal. E aí, uma das coisas que é a linha, né, que todos os ditadores seguem é justamente isso, né? O esvaziamento de propostas, o esvaziamento de um bem comum a que se lutar, né? Então eles precisam recontar e reinventar a história de uma forma que eles desviem o foco daquilo que realmente importa, né? Então acho que a grande questão do presidente Bolsonaro é essa, a grande questão do Trump também é essa, né? É você contar várias histórias ali para que você não tenha que conduzir as pessoas a um processo que é verdadeiro, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui minha fala. Esse é um pouquinho do meu artigo, né, sobre comunicação, sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre o papel e a importância da imprensa. Só um finalzinho agora, é sobre essa questão da internet, né, e a possibilidade que a gente tem de alterar o curso da história, que eu acho fantástico também, né? É uma análise bastante interessante de se fazer, porque acho que nunca antes na história da humanidade a gente viveu uma crise de saúde pública onde nós pudéssemos determinar ali, junto com as autoridades, junto com a comunidade científica, que nós pudéssemos participar de uma forma tão ativa. E como? Através do aparelho celular que está na nossa mão, né? Então, definitivamente a gente pode ajudar a matar ou a salvar vidas, compartilhando ou não histórias, né, falsas ou verdadeiras. Acho que essa também é uma grande questão desse tempo, né? Perfeito, perfeito. Aí nós estamos falando de muitas questões, né, mas uma coisa que vai, acho que vai ficando em comum aqui nas falas de vocês dois, que acho que já puxa para o Diógenes poder comentar um pouquinho do artigo dele, é essa dimensão bastante afetiva e que a gente tem em relação ao que é verdade, o que não é, e no que acreditar e no que não acreditar, né? Tem toda uma relação afetiva com isso, né? Eu acho que esse é um pouco o que vai subjazendo aí as falas, né? Por que a gente acredita numa coisa e não em outra, como é que isso funciona? E aí, Diógenes, você comenta um pouco no seu artigo da dimensão ética disso tudo, e tem uma frase agora que voltou para mim do seu artigo, que você menciona a máxima platônica também. Quem consegue ver o todo é filósofo, você diz lá, né? Não. Senão não, né? Então, acho que o artigo do Diógenes vai puxar a questão da filosofia um pouco por aí. Quer comentar, Diógenes? Deixa eu só dar boa noite de novo para o pessoal, educadamente, como diz o protocolo. Muito boa noite a quem está nos vendo, a quem irá nos ver, e a vocês todos de novo que estão aqui comigo.
Cara, é assim, eu estou muito à vontade hoje, para falar a verdade, me sinto muito bem com vocês, muito feliz por isso também. E eu fui notando aqui no livro, que vocês estão falando, como as coisas vão se construindo de uma forma interessante. Eu gosto muito das palavras, veja lá, o Léo vem com a palavra, é um léxico, né? A palavra da máscara. Aí ele vem com fake. No meu artigo, o título é Sombras, Sombrios. Quer dizer, veja como isso perpassa toda a política e o momento que a gente está vivendo, esse tipo de termos. Para a psicanálise isso é muito importante, né? Aquilo que é falado, ela revela coisas que são subjacentes, estão escondidas, né? Então, isso é muito interessante. Eu escrevi sobre alguns temas dentro do mesmo artigo, mas, assim, a escrita, o que eu coloquei no papel é fruto, né? Essa que é a pergunta, o que você tem no seu artigo para oferecer. Eu coloquei para fora, assim, uma angústia, como o Leonardo falou, um descontentamento com situações que eu estava vivendo no meu dia a dia, de pessoas que eu amo demais, que eu amo muito, e que estavam perdidos no meio desse monte de mentira, de meias verdades que eu estava vivendo. Então, eu comecei a escrever. Quando o Léo me convidou, as coisas estavam muito efervescidas para mim, sabe? E aí, o título do texto, quero começar falando rapidamente disso, para que filósofos em tempos sombrios, né? Nesse tempo de doença, a gente pensa no médico. A gente quer um médico, né? Para curar, para resolver, a figura da medicina muito importante. Mas para que um filósofo nesse tempo? Serve para alguma coisa um homem desse? Essa que é a questão. E aí, a gente tem que lembrar que o Sócrates, numa historinha dele, ele dizia que ele era filho de uma parteira, e que ele também era médico, ele teimava, eu também sou, porque eu ajudo as pessoas a darem a luz, a trazerem a luz da verdade, a luz do conhecimento. Então, ele entendia que ele era um curador, porque quando o conhecimento se desenvolve, eu curo de alguma forma, eu salvo de alguma forma. O conhecimento, quando ele traz para a luz da verdade, ele cura, ele é salvador. E é nesse sentido que nós estamos fazendo todo esse esforço da filosofia de trazer essa cura para a sociedade, ajudar a sociedade, né? E ajudar em que sentido? Ajudar essa sociedade que está perdida no meio de um monte de máscaras, né, que já não sabe o que é verdade, o que é mentira. O pessoal que está perdido no meio de notícias distorcidas da realidade e que notícias que falam sobre política, sobre ética, sobre valores. É isso que é um dos pontos fortes do meu artigo ali, é a questão da discussão dos valores. Porque uma política, uma ideologia política, ela traz para uma nação um conjunto de valores. Então, nós estamos vendo o nosso povo sendo formado valorativamente por esse espectro político da direita extremista que nós estamos vendo. Que valores são esses? O valor, por exemplo, da arma em punho, não é? De resolver as coisas de forma... enfim. Eu escrevi aqui na primeira parte, a dimensão teórica e prática da filosofia, como é que se cura isso? Então, a filosofia, ela é um tipo de conhecimento que ela exige rigor conceitual, ela exige uma reflexão mais profunda da realidade, de modo que a pessoa possa discutir quais são os valores dela de uma forma mais crítica, tomando um distanciamento daquilo que ela está vivendo. Vamos pegar aqui uma coisa que eu discuti ali no artigo de uma forma mais prática. Foi a questão dos homens voltarem para o trabalho, se a gente devia voltar para o trabalho ou se a gente devia ficar no isolamento. Essa pendenga que deu, né, algumas pessoas, especialmente o pessoal que é do campo empresarial, dizendo, olha, a economia vai quebrar, nós precisamos voltar para o trabalho, não faz mal que morram algumas pessoas ou outras, mas nós temos que retornar para o mundo do trabalho para que a economia não quebre, né? Que foi muito reforçado por esse grupo da direita como um falso dilema.
né? Mais uma vez, o falso dilema. Por que um falso dilema? Porque não se tratava de de deixar a economia desagregada ou falida, mas se tratava de proteger o máximo de vidas possíveis. A vida é o valor máximo e inalienável para a ética. Esse é o maior valor que se tem. Então, todo o discurso da volta para o trabalho, dizendo é melhor que a gente perda um pouco de pessoas, mas a gente salve a maioria das pessoas. Eu chamo isso de uma ética consequencialista, né? Que vai em oposição à ética deontológica do Kant. Porque esse pragmatismo por trás desse discurso de que é melhor, nem que morra aí umas 200 mil pessoas, mas a economia continue agindo, ela leva em conta o resultado da ação. Não leva em conta o meio dessa ação. E o ser humano ele é um fim em si mesmo, né? Ele é um fim em si mesmo. Ele não pode ser colocado em jogo dessa forma. Então, eu discuto um pouco ali sobre essa questão ética aí, que permeou as pessoas, e também o extremismo direita e esquerda que se concentrou no Brasil, né? Uma esquerda apegada à figura do ex-presidente Lula, muito arraigada ao populismo de esquerda, e uma direita extrema também, violenta, fascista, diga-se de passagem, apegada à figura de um conservadorismo muito grande, de um discurso de família, e etc. Enfim, eles... essa confusão desses dois discursos extremados que gera, aliás, um descrédito da política. É isso que foi falado ali pela pós-verdade. Então, gera um descrédito da política. Fala, olha, eu não aguento mais ouvir ninguém de esquerda, não aguento mais ouvir ninguém de direita, eu prefiro não participar da política. Uhum. Então, eu tenho uma descrença pela política, que é um sintoma também da pós-modernidade, da pós-verdade, que é o sintoma de eu não acreditar mais nas instituições democráticas, seja o judiciário, nós vimos aí há pouco os ataques que aquela garota fez ao Supremo, em nome de uma suposta liberdade de expressão, e a descrença no executivo, a descrença no legislativo. É evidente que nós não temos uma democracia funcionando da melhor forma possível. Mas nós temos, como diz o Habermas e alguns filósofos, que oxigenar essa democracia, melhorá-la, né? Contribuir para que ela se aperfeiçoe e não destruí-la. Então, há um discurso por trás de destruição da democracia, tanto no extremismo da direita como no extremismo da esquerda. Sabe? Essa é a versão do Estado. É um pouco isso que eu discuto. E depois aquele artigo sobre o existencialismo também. Achei que... Essa outra parte do existencialismo também é super interessante, né? Que você comenta também como as pessoas... como a gente vai se perdendo nas ocupações, né? No dia a dia e deixa de contemplar essa visão mais existencial, que eu acho que é essa visão mais existencial, por exemplo, que dá a clareza do quanto vale a vida, né? Sem isso, a gente se perde nas questões pragmáticas, e aí a ética fica muito consequencial, né? Assim, a economia não pode parar e vamos embora. Eu estou me lembrando aqui, enquanto você falava, do cara lá dos hambúrgueres, né? Que disse, não, mas se morrer 5 mil, 7 mil, qual é o problema? Nós estamos em 90 mil. O Justus também, lembra do Justus? É um discurso... Perfeito, bem lembrado. Quer dizer, então, assim, é uma coisa que não tem limite, né? E aí é uma contradição bastante curiosa entre uma defesa de valores de família e de religião,
isso a gente comentou um pouquinho na outra live, né, Léo? É uma defesa muito doida desses valores, aliada a uma ideia de que tudo bem, morra quem morrer. Por exemplo, o não aborto. Né? Você foi fazendo me lembrar. Agora eu estou lembrando. O não aborto. Não, eu sou contra o aborto não. Esse nesse sentido. São os abortistas. Mas, daí, o idoso, que é a outra ponta... Pode morrer, né? É muito louco isso, né? E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar como a nossa democracia aí, capenga, ela é construída numa visão esquisita de quais vidas importam, né? Tem algumas vidas, eu falei isso na outra live também, e volto a falar porque isso, eu penso muito isso, né? Tem algumas vidas que importam, que essas a gente tem que cuidar, a minha família, tudo bem, tem que proteger, mas as outras parece que são descartáveis. E essa visão, ela é muito complicada, é muito danosa para a sociedade, desagrega demais. Eu acho que a gente ainda está para ver o quanto que esta ideia de que tudo bem, pode se dispor da vida das pessoas, desde que a economia se mantenha. Essa visão, ela ainda vai cobrar uma conta muito alta de nós, eu acho, nos próximos meses, nos próximos anos. É muito desagregador. Agora, sim, né, essa coisa de máscara, sombra e fake, tudo isso vai dando essa dimensão de que é um momento em que ficam claros os nossos autoenganos e os nossos mecanismos de negação, né, para não ter que enfrentar as realidades, né? Acho que aí é importante a nossa conversa aqui, porque nós estamos tentando falar das realidades, né, botar o pezinho no chão e falar um pouco das coisas com uma certa objetividade. E aí a pergunta que eu ia lançar para vocês, aí deixar vocês falarem mais um pouquinho, como é que vocês, nesse cenário todo, nessa dimensão ética toda, confusa que nós estamos vivendo, pós-verdade, lideranças aniquiladas, se você tivesse aí que formular uma resposta a essa pergunta, qual é o ponto mais prejudicial para a sociedade brasileira dessa situação toda, da pandemia? O que é o pior que nós estamos passando? O que mais prejudica a gente no combate à pandemia, na opinião de vocês? Agora a gente inverte a ordem, vamos fazer o contrário. Quer fazer um comentário? O Diógenes já começa, vai para o Gerson e depois eu volto para o fim. Então, eu considero que é justamente esse discurso de extremos. Sabe, a gente não consegue pensar o bom termo das coisas. Quando se trata, por exemplo, de economia, eu não consigo pensar, por exemplo, que algumas ideias e algumas teorias, por exemplo, no campo da economia, mais ligada à direita, elas podem ser úteis e importantes para o funcionamento. Então, ou eu tenho uma economia de mercado, um neoliberalismo acirrado, ou eu tenho uma intervenção do Estado com políticas sociais, que eles chamam de ajuda, né, com essas políticas sociais assistencialistas, assim. Então, há uma dificuldade, né? Nós estamos vendo as medidas do Guedes, por exemplo, agora. São medidas extremamente radicais do ponto de vista do neoliberalismo, né? Dinheiro para banqueiros, interesses privados aí de empresas aos montes também. Ou nós temos um outro extremo de não investimento em indústria, de não investimento na economia do Brasil, no sentido mais de criar um espírito nacionalista no Brasil. Bom, o Brasil está se desindustrializando. Então, eu acho que esses extremos na economia, por exemplo, eles não são bons. Quando se fala na política, a mesma coisa. Essas alianças mal feitas, sabe? Eu acredito que elas são ruins para o Brasil também. Então, essas duas coisas, eu acho que principalmente estão atrapalhando mais, dificultando que a gente tenha uma visão de conjunto da sociedade, um projeto, essa é a palavra, um projeto coletivo.
Então, nós temos projetos individuais de felicidade no Brasil, ligado muito ao consumo, muito aos interesses de enriquecimento pessoal, de sucesso pessoal, de ser bem-sucedido, sabe? Aí no campo da ética, ser bem-sucedido, pouco a ideia de um projeto social coletivo, em que reúna os interesses da maioria das pessoas, justamente por causa desses extremos. Então, a nossa luta, como professor de filosofia, como criadores de consciência, tem que ser justamente para dizimar essas barreiras. Dizer, olha, as coisas podem ter um bom termo, como diz o Aristóteles. As coisas não precisam ser nem falta, nem excesso, sabe? Nós podemos equilibrar isso. Então, eu entendo que o que está dificultando mais é esse extremismo aí na política. Eu não sei se é Santo Tomás ou outro, da patrística, que nos recorda que o justo caminho é o do meio, né? Não é ficar em cima do muro, né? Mas nem aqui, nem aqui, né? Mas que você realmente tem uma forma de enxergar as coisas com bom senso, né? Eu acho que realmente está faltando, concordo muito com o Diógenes nesse sentido, eu acho que eu faço minha fala, inclusive, em cima da dele, né? E eu acho que, assim, a particularização, né, demais, né, da nossa visão de mundo, daquilo que eu enxergo como bom para a sociedade, para todos, eu acho que também é muito prejudicial, né? Eu lembro que eu escrevi um artigo na época da eleição do Bolsonaro, eu fui muito criticado pelos meus amigos, né? Porque aí foi ali que eu descobri que os meus amigos, muitos deles eram bolsomínios. Então... Eu sei que artigo e eu compartilhei e mandei para meio mundo o seu artigo. Eu não sei se é o mesmo, Léo, mas era um que chamava Cristãos ou Zelotes, né? E eu lembro que eu assisti um filme que era o Ben-Hur, né? Que é muito legal esse filme, muito interessante. E ali ele fala de um grupo, né, que tinha na época de Jesus, né? Porque Jesus viveu ali em Jerusalém, tinha-se um grupo de religiosos, né? De judeus, que eles eram extremistas e eles faziam justiça com as próprias mãos, né? Então é isso mesmo. Se fosse preciso matar, eles matavam, né? Se fosse preciso, né, para que a palavra de Deus, para que a moral, né, para que a justiça divina do Senhor, né, chegasse em todas as pessoas. E aí, a que ponto a gente chega para impor a nossa verdade de mundo, né? A que ponto a gente chega, né, desse conhecimento de Deus, aliás, e que Deus é esse que a gente acha que conhece, né, que nos faz, ou que a gente, em nome dele, né, encontra motivações e motivos para embarcar num projeto que não agrega, pelo contrário, destrói, né? Então, eu acho que essas particularizações, e aí corrobora com o que a gente está falando, né? Nos cega, né? Nos mascara, né? Não nos permite enxergar a realidade. Então, essa é uma reflexão que eu faço muito com alguns amigos, né? O quanto eu ser cristão faz alguma diferença para as pessoas, né? Então, essa particularização excessiva dessa minha visão de mundo, no meu caso cristão, nem sempre vai fazer bem para o todo. Às vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, não do meu cristianismo, não da minha fé, obviamente, né? Para que vença o bem da sociedade, o bem de todos, né? Então, eu acho que é isso. O Diógenes falou dos extremos e eu acho que está nessa linha essa particularização das visões de mundo, impor essas particularizações para toda a sociedade. Bom, eu estou ouvindo aqui, né? É bem legal essa experiência, estou adorando. Hoje eu estou ouvindo mais do que falando, então é bem interessante, né? Mas, assim, uma coisa que o Diógenes falou e que eu acho que o livro como um todo, na verdade, tem esse propósito, né? Então, antes de eu entrar exatamente na pergunta, só queria comentar isso, que é justamente esse desejo, né? Que foi o nosso desejo quando a gente conversava e pensava em tudo isso,
são que essas reflexões ajudem as pessoas a tomarem essa consciência, né? A iluminar, de fato, essas sombras, esse movimento que a gente vive no país, de um modo geral, né? De algo tão perverso, de algo tão confuso, e aí com tudo isso que vocês estão dizendo, né? De cada um tentando impor a sua verdade, é isso e acabou, e aí o outro que não pensa como eu preciso eliminar, eu preciso extirpar, então fica um processo muito complicado, né? E aí, quando a pandemia chega, na verdade, a gente percebe que isso vai ficando muito mais evidente, né? Toda essa bipolarização, tudo, porque assim, uma coisa você está vendo a discussão ali na política, dali a pouco você viu que essa discussão foi para o campo da religião também, né? Eu estive ali muito próximo, em contexto de seminário e tudo, quando estava lá o sínodo da Amazônia, né? E o quanto se discutiu isso praticamente com viés de direita e de esquerda, né? Então, quer dizer, a coisa foi indo, então era da política, aí foi para a religião, aí chega na pandemia, você vê que isso está em todos os campos. Vai, né? Para a saúde, né? Exato, vai até para questões de saúde, até para questões da ciência, né? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Quer dizer, até isso, porque é uma coisa tão boba, né? Mas aí mostra, quer dizer, que até a saúde nós já não conseguimos mais cuidar de uma forma centrada, ou de uma forma pautada na ciência, na verdade. Quer dizer, tudo agora a gente trata por aquilo que eu acho que é bom, por aquilo que eu acredito, por aquilo que interessa a minha visão, ao meu grupo, né? E aí a coisa começa a ficar muito complicada. Diga, Rafa. Eu ia dizer que tem uma contaminação, né? Acho que você está falando uma coisa muito interessante. Tem uma contaminação de qualquer debate por essa polarização. Tá tudo em termos disso. E aí as pessoas não se escutam mais. As pessoas não escutam o que o outro está dizendo. Eu preciso primeiro saber em quem você votou. Depois que eu sei em quem você votou, eu só escuto isso. Então, assim, se você fala, eu não votei no Bolsonaro, é só isso que a pessoa ouve. Ela ouve, você pode falar o que for, ciência, não sei, a pessoa ouve, não votou no Bolsonaro, não votou no Bolsonaro. É só isso. Mesma coisa o outro lado, né? Então, assim, a pessoa diz, eu votei, eu acho que o governo do PT fez isso de bom. Pronto, acabou. A pessoa não escuta mais nada que você venha dizer, absolutamente nada de verdade que possa ter na sua fala. Ela então, só nesse sentido aí, eu escrevo ali num pedaço, quando eu estou tratando da questão mais política, que é a questão da distorção. Porque, eu não sei se é uma distorção cognitiva, um problema de lógica, que a lógica coloca para a gente o universal, o particular e o singular. Então, assim, se eu digo que eu sou progressista, não significa imediatamente que eu seja petista, porque o progressismo ele é muito amplo dentro do seu espectro, né? Eu posso ser progressista mais para cá, mais para lá, né? Eu tenho diversas concepções ontológicas, gnoseológicas, visões de mundo, visões de ética dentro do progressismo, né? Mas quando eu digo que eu sou progressista, as pessoas dizem, você é comunista. Então há um problema nisso. Eu ouço isso. E temos o outro lado, aí me incomodava mais. Acho que agora estou voltando mais. Me incomodava mais. É a pessoa quando dizia, olha, eu votei no Bolsonaro, eu conheço muita gente assim, pessoas queridas, que votaram no Bolsonaro porque elas estavam mais à direita, porque são conservadores. O conservadorismo ou o tradicionalismo não é um problema em si. Ele não é. São defesa de valores e pontos de vista. Certo? Mas daí, quando a pessoa diz assim, olha, inclusive pessoas que se arrependeram, eu sou de direita, a pessoa já está ligada imediatamente ao Bolsonaro. Uma redução do debate também, né? Então, eu esgoto o debate ali nesse momento e eu reduzo a política a 2 partidos.
Entende? Então, a democracia, que é a linguagem da política, ela perde espaço. E eu não consigo mais me comunicar, que foi a falha do nosso querido... esqueci o nome agora dele. Gerson. Nós esgotamos a linguagem daí. Porque eu não consigo mais me comunicar com o cara que é de esquerda, o cara que é de direita. Então, por isso que eu reforço agora aqui, mais uma vez, qual que é o maior problema, na minha opinião? Esse extremismo. É um problema. E a filosofia, ela pode ajudar nisso? Pode ajudar? Pode, à medida em que eu dissemino conceitos que ajudam o nosso povo mais simples a olhar as coisas com distanciamento, com mais reflexão, com mais tempo, e não com pressa, com a pressa do tempo da internet, né? É isso aí. Continua, então. Voltando, né? Então, a gente estava dizendo... e aí eu dizia isso, né? Então, assim, com certeza, acho que hoje, né, assim, a gente percebe que os pontos em comum aqui de todas as visões e dos artigos está muito ligado exatamente ao extremismo, né? A essa bipolarização da coisa. E aí, né, eu diria, assim, não concluindo, né, não afirmando assim com toda a propriedade, mas eu acho que a figura do presidente, né, o modo como o processo eleitoral, como a candidatura dele foi construída, o percurso que se dá até aqui, de alguma forma reforça tudo isso, né? Esses dias eu conversava, acho que com você, né, Rafa, dizendo assim que o discurso de posse dele traz isso, né? Alguns pronunciamentos dele marcam muito essa questão, quer dizer, nós queremos acabar com o comunismo, com o marxismo, tirar Paulo Freire da educação, quer dizer, é o tempo todo reafirmando essa coisa, quer dizer, eu tenho um inimigo com quem eu preciso combater, né? Nunca você ouve um discurso de vamos unir o Brasil pensando no país, no bem comum das pessoas, olha, eleições à parte, mas agora é hora de governar para o bem da nação. Quer dizer, esse não é um discurso que está presente, especialmente nesses últimos tempos, na boca do nosso líder maior, né? O tempo inteiro é esse discurso de ataque, de um inimigo, e eu às vezes acho que ele até cria, né, um pouco dessa luta toda, né? Porque parece que o tempo inteiro está todo mundo conspirando contra ele e que as pessoas só fazem isso, querem derrubar o governo, querem implantar o comunismo. Quer dizer, há todo um discurso em torno disso, né? E isso, na minha opinião, vai reforçando muito esse extremo, né? Então, aí você já não consegue mais, e aí é o ponto central para mim, né? O que me incomodou o tempo todo, da eleição até hoje, é assim, e é uma coisa que você falou agora, né? O fato de eu criticar o Bolsonaro não significa que eu seja petista. E o fato de eu criticar o PT não significa que eu seja bolsonarista. Quer dizer, há muito mais política no mundo do que essas duas figuras, né? Há muitas outras possibilidades do que imagina a vã, nobre política desse povo. Né? Da cabecinha desse povo. Eu lembrei de uma palavra que sempre não sai da boca dele também. E pronto, acabou. Estancou o diálogo, pronto, é igual criança. O tá ok é muito isso, né? Quer dizer, tem que estar ok, porque também se não tiver, leva, né? Então Desculpa, eu lembrei agora mais uma vez do podcast que eu estou ouvindo, que essa é uma característica central dos ditadores, né? É você criar sempre um inimigo e é uma forma de você mobilizar as massas, né? É você dizer para as pessoas que existe um inimigo a ser combatido, né? E isso não é muito diferente do que o Lula fazia na época que ele governava, né? Porque o inimigo era a elite, né? Era o que não queria que o pobre andasse de avião, né? Que não é muita mentira, né? Tem bastante verdade nisso. Mas era um inimigo construído midiaticamente para que o pobre, né, a massa se imbuísse de uma revolta e votasse nele.
né? Então você percebe ali que dos dois lados você tem a manipulação das pessoas. Eu estou fazendo esse movimento assim, mas na verdade esse movimento é assim, né? As pessoas são mobilizadas como marionetes. Sim, perfeito. Então, perfeito. assim, aí diante da pergunta, né? Quer dizer, para mim hoje, sem sombra de dúvida, o problema do país, e eu diria até em relação ao combate à pandemia, está nessa bipolarização, nesses extremos, né? Quer dizer, enquanto não houver uma capacidade, e aí eu penso que eu gostaria imensamente que o livro, né, ajudasse um pouco nesse processo, de as pessoas entenderem que as coisas não são assim, ou é isso ou é aquilo, é isso e ponto, ou eu gosto ou eu não gosto, quer dizer, há possibilidades, há possibilidade de um diálogo, eu preciso olhar para as coisas e questionar um pouco, não é aceitar tudo e pronto, né? Então, acho que essa capacidade de refletir um pouco sobre os acontecimentos, sobre a política, sobre a sociedade, sobre tudo que nos cerca, né? E aí, nesse tempo, sobre saúde, sobre pandemia, sobre economia, eu acho que tudo isso faz muita diferença, né? E, infelizmente, essa é a grande questão, que não há interesse, né? Não há interesse que as pessoas, de fato, conheçam, se aprofundem nos temas, questionem, critiquem. Não. É muito mais fácil de manipular exatamente as pessoas ignorantes que aceitam aquilo e pronto, né? E, enfim, aí a gente vai entrando numa série de coisas, né? Mas aí para dizer que o quanto isso realmente está muito presente, né? Você tem essa tentativa, como eu disse, o tempo todo de recontar a história, de reafirmar os pontos que eu quero reafirmar, de criar esse inimigo e de fazer todo esse percurso, todo esse cenário em torno de um projeto muito particular e pessoal de um grupo, né? Então, é isso, acho que essa é uma questão muito central que nós estamos vivendo. Acho que eu acho que tem uma coisa aí, vocês estão falando, tanto o Gersi também colocou aí do podcast, que eu estou curioso agora para escutar, e o Léo estava falando, me fez pensar assim, que tem várias reflexões sobre isso, né? Mas eu tive contato com isso com uma palestra do Vladimir Safatli, né? Professor da USP, de filosofia, da USP também, e ele faz uma reflexão aí pegando todo o pensamento do século XX sobre o que constitui essa personalidade do ditador, essa personalidade que é analisada no século XX como personalidade fascista. Essa personalidade do fascismo, ela está associada à projeção paranoica. Então, essa coisa de ficar sempre criando, se não existir, você cria a ideia da ameaça. E aí você governa pelo medo, né? É o medo que está sempre em vigor, as pessoas precisam te dar mais poder, porque você é a única proteção que elas têm com relação a essa grande ameaça, né, que virá destruir a sociedade, destruir as nossas crianças, e aí, né, mamadeira de piroca, essa coisa toda que a gente conhece, que parece muito boba, mas que cai para a população, de repente, menos informada, aquilo pega como verdade, aí as fake news entram com força total, né? Então você tem uma disposição paranoica aí que o cara vai criando, e aí uma coisa que me chama muita atenção é que você tem um inimigo para unir a sociedade toda contra este inimigo, você tem um inimigo real, que é o vírus. Mas não é essa a lógica, o cara não vai fazer um discurso de união nacional contra o coronavírus, não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, né? Não vai conclamar todos, então vamos tirar as diferenças de cena agora, vamos combater pela saúde de todos, não, ele vai acentuar uma guerra interna. Sim. É isso que é muito doido no processo que a gente vê acontecendo aí. É o isso inimigo. É tão verdade que você está falando que não houve nenhuma reunião entre as prefeituras, os estados. Não houve um momento em que eles sentaram e criaram um projeto coletivo. Foi uma coisa que eu falei naquela hora, um projeto coletivo.
para a saída do Covid e para outras saídas. A saída, por exemplo, da desigualdade social. Nós estamos vivendo uma das piores crises econômicas que nós acentuada por causa da pandemia. E não há um projeto, né? 70 milhões de pessoas no SPC, 14 milhões de pessoas desempregadas. Quando começou a pandemia, deve estar mais isso. Então, não há um movimento coletivo, né? Ali na Assembleia, a gente percebe nitidamente que não há coesão nenhuma, né? Não. Nós estamos parados, né? Nenhuma tentativa disso, né? A tentativa é continuar nesses conflitos, porque isso favorece os projetos individuais, né? Então, isso é muito agressivo e muito complicado, né? Aí, acho que para a gente encaminhando para o final, pedir aí as palavras finais de vocês com uma pergunta também, porque os 3 artigos, e essa é a proposta do livro, na verdade, acho que todos os artigos de alguma forma, mas os 3 artigos de vocês tocam um pouco no potencial, agora voltando do coletivo para o individual, né? Tocam um pouco no potencial que nós temos como agentes de transformação nessa situação que nós estamos vivendo, né? Como que nós, então, poderíamos nos posicionar. Então, aí a pergunta que eu deixaria para a gente terminar, aí, não que precise, né? Mas para a gente encaminhando para um final da conversa, o que vocês veem que é o papel de cada um nesse momento da pandemia, considerando o foco, o colorido aí do artigo de cada um, né? Então, como é que eu posso me posicionar nessa questão da política? Como é que eu posso me posicionar individualmente nessa questão ética, filosófica, existencial? Como é que eu posso me posicionar em termos de mídia, já que o Jerzy também mencionou que todo mundo tem um celular na mão, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Agora volta para o Léo? Como é que é? Eu posso começar. Pode ir, Jerzy, vai lá. Eu queria só reforçar, então, né, já encaminhando para o final, essa afirmação que eu fiz ali no início da nossa fala, que é essa questão de nós hoje sermos corresponsáveis com os nossos governantes, se é que o temos, nesse processo, né, de fim, né, de dar um fim a essa pandemia, ou enfim, a gente sabe que não está nas nossas mãos exterminar o vírus, né, mas de alguma forma a gente pode colaborar para que isso seja enfrentado de uma melhor forma pela sociedade, né, enquanto sociedade, né. E aí eu reforço o que eu tinha falado antes, né, tá nas nossas mãos, literalmente, né, hoje ajudar a salvar ou a matar vidas, mais vidas, né. Então, eu queria só fazer esse pedido para todo mundo que está nos assistindo agora e quem vai nos assistir no futuro, né? Vocês aí do futuro, vamos nos lembrar, né, de que a gente tem o poder e o potencial, sim, porque está nas nossas mãos literalmente, né, de ajudar nesse momento, né? Primeiramente, compartilhando informações corretas, verídicas, né? Não compartilhando informações falsas, buscando apurar sempre a verdade dos fatos. Se eu tenho dúvida, na dúvida, não compartilha, né? É muito importante a gente ficar atento, porque geralmente as fake news elas têm um caminhozinho assim que é muito fácil de você desvendar. Por exemplo, tem informações, por exemplo, que são lançadas em sites que não são oficiais, que não são de jornais, de imprensa. Verifica a fonte da informação que você está compartilhando. Vai ver se é um jornal sério, né? Vai ver se de fato aquilo ali é um órgão de imprensa. Se você puder, eu sei que a gente faz tudo muito rápido, eu quero compartilhar. Antes de passar adiante, dá uma checada, né? Procure em 2 ou 3 lugares, se possível, joga no Google para ver se aquela informação realmente aparece. Isso é muito fácil de fazer, né? Vira para o lado ali no Android, você passa a página aqui, você já está no Google, coloca aquela informação, vê se vai aparecer em outros lugares, né? Uma informação, por exemplo, importante também, tem coisas que são publicadas há 2, 3 anos atrás e que voltam a ser lançadas num contexto totalmente diferente. Uma coisa muito simples que você pode fazer é checar a data daquela informação.
né? A gente está vivendo hoje num momento muito importante da pandemia, que pode ser o se desenrolar de tudo, né? Que é a questão da vacina. Muita atenção, muito cuidado com relação a isso, né? Veja lá o que você vai compartilhar sobre vacina. Se puder, vai no site do Ministério da Saúde, vai no site da Fiocruz, né? Enfim, procura o site do seu município, do seu estado, procura compartilhar aquilo que é informação oficial, né? Vamos tomar cuidado, porque literalmente hoje a gente pode matar ou pode salvar vidas com aquilo que a gente compartilha. Então esse é o recado que eu queria deixar para todo mundo de uma forma muito prática, né? Dizer que a gente pode ajudar, né? Ou atrapalhar. É isso. Bom, sou eu agora, né? Olha, gente, o filósofo ele nunca é muito bom de resposta, ele é melhorzinho de pergunta, né? Mas, assim, acho que tem alguns caminhos que a gente tem que começar a perceber, né? Você também que pode estar me ouvindo aí no futuro. Esse nosso projeto começou tudo assim, da gente começar a olhar o Facebook, postagens no Facebook, falar, gente, eu preciso contribuir, eu preciso falar, porque se eu não falar, as pedras falarão, né? A gente poderia estar acomodado no nosso cotidiano de sempre, mas não, a gente precisava falar. Então, eu acho que você precisa falar, participar, né? Na sua comunidade, na paróquia, se você é evangélico, na sua comunidade evangélica, você precisa participar. Então, participação política. Acreditar na democracia. Como nós sabemos, a nossa democracia ela é frágil, mas ela é possível de aperfeiçoá-la, sabe? Parar com esses sonhos mirabolantes de projetos individuais. Nós estamos vendo aí esse pessoal que está sofrendo tanto, que levam as comidas para os entregadores, né? Colocando esse pessoal como se eles fossem empresários de si próprios, essa fictícia autonomia, sabe? Porque não se pensa um projeto coletivo de felicidade. Então, parar e refletir um pouco sobre isso e não desacreditar da democracia, sabe? E outra coisa, tentar ver sempre como remédio para o dogmatismo, para a visão unificada, tentar olhar mais do que um lado das questões. Então, se é isso que a filosofia pode nos ajudar, é que a gente tem um olhar multidisciplinar sobre as coisas, sabe? Olhar de vários ângulos as perspectivas, de várias perspectivas. Então, eu acho que é um pouco isso. Muita coisa tem no livro, a gente tenta falar, o Leonardo está lendo ali, porque está tentando, muita coisa. Você tem que ler o livro. Eu acabei de perceber que 1 hora, 2 horas para a gente ficar falando sobre tudo que a gente que está aqui dentro, essa riqueza que está aqui dentro, é pouco, sabe? Leia o livro e participe dessa democracia. Vamos construir uma sociedade melhor para todos. Obrigado. Bom, eu estou realmente lendo aqui, né? Porque eu falei, deixa eu ver o final do meu artigo, né? Mas aí agora, antes de falar do final do meu artigo, eu queria dizer isso, né? Assim, quanto que a gente, né? Não sei vocês se puderam acompanhar, se assistiram algumas das outras lives, mas assim, quanta riqueza, né? Quanta riqueza no livro, quanta riqueza nessas lives. E realmente, assim, eu fico com o meu coração cheio de alegria, né? E de esperança, de dizer, não, há jeito, né? Porque é exatamente isso que eu digo no final do livro. Quando a gente lê o meu artigo, né? E aí vai falando de tudo isso, uma coleção de absurdos, eu gosto de dizer, né? Você chega nele e fala assim, gente, o que é isso, né? Aquela sensação de indignação, de revolta, de tudo. E aí eu digo, quer dizer, e agora o que a gente vai fazer com essa indignação? E né? agora, José? E agora, José? Essa é a pergunta do começo, né? Mas é um pouco disso. E aí a gente vai falando, e aí o final do artigo, né? Eu trago assim, várias citações, eu estava lendo elas aqui, estava com vontade de ler, mas eu vou comentar um pouquinho elas, né? Porque é justamente isso, quer dizer, essa indignação acompanhada de ação, né?
eu não posso assistir tudo isso e achar que tá bom, e simplesmente ficar na minha, e deixar que resolvam por mim, e não vou me posicionar, não vou falar, porque isso causa problemas, as pessoas me criticam, quer dizer, não, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos começar a alertar as pessoas, nós precisamos mostrar, como dizia o Diógenes, que há um outro ponto de vista, por que não pensar de uma outra forma, por que não um outro olhar sobre essas realidades? Então, é um pouco disso, né? E aí, diante dessa indignação, dessa angústia que muitas vezes vai nos tomando diante do cenário, eu citei Paulo Freire, né? Justamente para dizer, quando ele fala do esperançar, né? Do esperançar não de forma pacífica, mas enquanto verbo, né? Para dizer, e ele diz aqui, né? Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, né? E eu penso que é um pouco esse o processo, quer dizer, as coisas estão difíceis, as situações parece que só pioram, mas é preciso que a gente tenha essa esperança no sentido de fazer a nossa parte, de contribuir de alguma maneira com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta, né? De contribuir sabendo, por exemplo, escolher os nossos representantes, porque às vezes a gente acha que votar também é uma coisa insignificante, eu vou votar em qualquer um mesmo, nada vai melhorar, e a gente pode até não melhorar muito, mas a gente pode piorar muito. Sim, né? Ficou comprovado isso, né? Então, eu disse esses dias que, sei lá em que eleição foi, o Tiririca usou aquele lema dele lá, pior do que tá, não fica. E assim, aquilo lá, ele não sabia que era uma profecia, né? Porque ficou muito pior. Foi 2010, né? Então, para você ver, faz 10 anos, né? Não, ou melhor, Leonardo, a tese dele não se confirmou. A tese fica assim, a experiência empírica nos provou isso. Exatamente, né? Mas para dizer isso, quer dizer, então assim, a gente vive uma situação muito grave e que é preciso, então, essa ação, esse olhar sobre a realidade. Aí, eu trouxe também aqui uma frase, né, de Dom Helder Câmara, onde ele vai dizer: quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, descobre sinais de esperança, né? E eu penso que seja um pouco isso, quer dizer, nós precisamos tirar as máscaras, que são quase que vendas, né? Aquela máscara, sabe aquela máscara que colocaram no olho, assim, meio que não sabe pôr e coloca no olho ao invés de colocar aqui? Pois é essa máscara que precisa ser tirada para que a gente consiga, de fato, enxergar a realidade que nós estamos inseridos, né? E enfrentá-la, né? Não ter medo, não maquiar, não mascarar, não amenizar, mas entender que esse projeto não funciona e que a gente precisa mudar, que a gente precisa dar passos e avançar nisso tudo, né? Saber ouvir, que é justamente aí algo que a gente falou também, dessa dificuldade que se tem hoje de travar um diálogo, né? De pessoas de diferentes posições conseguirem se expressar, né? E ainda que eu não convença você da minha opinião e você não me convença da sua, mas que a gente consiga pelo menos sentar numa mesa e conversar sobre qualquer assunto, né? Sem precisar brigar ou sem precisar ouvir, você é comunista, não sei o quê, né? Então, quer dizer, eu acho que é um pouco esse processo, né? E por fim, né, eu também, por isso que eu disse, depois de tanta desgraça que eu falei no meu artigo, eu peguei e pus várias pílulas de esperança no final, né? Que bom, pra dizer né? assim, olha, não se mata, né? Tem jeito. É um pouco isso, né? E aí termino dizendo, né, uma frase que foi até o Rafa que me apresentou e que eu falei, não, tem tudo a ver com o artigo, que é do Walter Hugo Mãe, onde ele termina dizendo: há uma felicidade para os tempos difíceis. Sei que é importante seguir a sua procura. Então, assim, há uma felicidade, né? Há um aprendizado, há muitos aprendizados, eu diria, que nós podemos tirar desse tempo, né? Com tantas reflexões, com tanta coisa que a gente tem conversado, que com certeza aí vocês que nos acompanham, que vão ver esse vídeo depois,
Quer dizer, eu tenho certeza que nos diferentes meios que cada um de nós estamos inseridos, a gente tem pensado muita coisa e a gente tem, enfim, sentido muita coisa também, né? Que a gente saiba tirar disso tudo lições, aprendizados, né? Porque, como dizia o Papa Francisco também, quer dizer, nós já estávamos no mundo doente há muito tempo. Ele não ficou doente agora, né? Então, é preciso que esse pós-pandemia, a gente não volte para aquele normal doente, para aquele normal mesquinho, para aquele normal egoísta, para aquele normal acelerado, para aquele, enfim, aquele normal que todos nós sabemos bem como era, né? É preciso que esse novo normal, que eu não gosto dessa expressão, mas eu diria desse novo futuro, né? Que a gente possa realmente construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, menos desigual, enfim, todas essas questões que a gente apontou, que tudo isso possa, que todas essas reflexões, inquietações e angústias nos ajudem, então, a fazer uma diferença, fazer algo de concreto, pensando num bem comum, pensando na coletividade de uma maneira eficaz, né? Então, eu penso que seja um pouco disso. Quer dizer, a gente olha para tudo isso e é preciso olhar. A gente não pode fugir dessas realidades, desses absurdos, dessas coisas que a gente vê, né? Agora, o que fazer com tudo isso é que é a questão, né? O que nós vamos fazer? O que eu posso fazer? O que cada um de nós podemos fazer? Então, eu penso que seja um pouco isso, né? Participar para que a gente consiga, cada um na sua realidade, no seu contexto, descobrir, então, essa felicidade dos tempos difíceis. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas a gente tá batendo aqui 1h30, e aí acho que já podemos ir encerrando mesmo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa que gostariam? Não. Quero só agradecer e falar para o pessoal ler o livro, né? Então é disso que eu vou falar mesmo agora, né, pessoal? O livro, ele tá, como a gente já mostrou, né, na versão impressa ela já está pronta, tá muito linda, você pode adquiri-lo por enquanto no site da editora Autografia, né? A gente fez lá no começo todo um movimento de divulgação, deixamos o livro gratuito de forma a espalhá-lo mais, né? O e-book, na verdade, ficou gratuito longo tempo. Agora você pode adquiri-lo então, no site da Autografia na versão impressa, em breve nas plataformas, nas livrarias aí, né? Você também vai poder comprar. O próprio e-book pode ser agora também adquirido, continua podendo ser adquirido lá pelos sites, né? Então tem essas possibilidades aí de vocês terem em mãos esses textos maravilhosos aí. Lembrei uma coisa que eu queria falar. Diga. É o seguinte, eu acho que nesse livro aqui, ele tem uma discussão ótima do ponto de vista da filosofia política, porque ele discute a filosofia política em alguns textos de uma forma bastante contextualizada com o momento que nós estamos vivendo, sabe? Não uma filosofia política lá das alturas, não, mas uma filosofia política do momento que nós estamos vivendo. Uma filosofia da religião muito importante, porque Deus é tematizado, as crenças são tematizadas, né? E uma filosofia a partir do campo da saúde. Então, ele é um livro muito complexo, se você for pensar, porque ele pega todas as áreas. Isso é muito legal. Você que tiver interesse, compra, você vai ficar muito feliz. É bem a ideia de abrir as janelas para o diálogo mesmo, né? Por isso, pelas janelas, né? Para a gente tirar as máscaras, as vendas, as sombras e olhar um pouquinho o que está lá fora. Então, adquira o livro, faça a sua leitura, deixe seus comentários para a gente poder conversar com você. A gente tem preparado muitas outras conversas aí. Temos a página no Face, o canal no YouTube agora também. Em breve a gente vai divulgar aí para vocês, onde ficam todos esses vídeos, né? Muito chique, gente. Então, se você acha que alguém vai gostar, vai fazer um bom uso, vai se beneficiar dessa conversa, compartilhe também, para que a pessoa possa assistir e compartilhe a ideia do livro,
que é, antes de tudo, uma ideia dos diálogos, das conversas, né? Essa é a nossa principal proposta, tá bom? Obrigado a todos pela presença, obrigado aos convidados, Diógenes, Jéssica e Léo. Obrigado a vocês. Conversar com Foi vocês. ótimo. E uma boa noite para todo mundo, fiquem bem, se cuidem. É isso aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Com Deus.